Voltei. Então aqui, ó, continuando de onde nós estávamos. Em 1931, o Japão invade a Manchúria. Então, em 31, o Japão invade a Manchúria, aquela região que a gente já falou várias vezes, que o Japão estava de olho, ó, há muito tempo. Ele invade a Manchúria em 31. E ele cria um estado satélite, né, que é o estado satélite de Manchukuo, em 1934. Lembra que eu falei daquelas dinastias? Então, o último, né, um dos últimos descendentes da última dinastia, a partir do momento que teve, né, o processo de destituição do império para virar a República Chinesa, liderada pelo Partido Nacionalista, o Kuomintang, esse cara ele fica preso, né, lá na cidade que inclusive é tida como cidade perdida, se não me lembro o nome, ou cidade proibida, alguma coisa assim, né? Ele fica lá, preso. E quando os japoneses conquistam a região da Manchúria, eles colocam esse cara como aquele que está à frente desse estado. O que acontece? Ele era, se eu não me engano, era Puyi o nome dele, não me lembro. De qualquer forma, ele era o imperador, ele era um líder fantoche dos japoneses. Em Manchukuo, nesse estado satélite, satélite por quê? Porque ele orbita no entorno do Japão, sacaram? Tudo que acontecia ali acontecia a partir das reivindicações japonesas. Ou seja, ele estava ali, ó, só para bater ponto. Quem mandava mesmo na Manchúria, que passou a ser chamada de estado satélite de Manchukuo, né, era o Japão, eram os japoneses, tá? E como que isso aconteceu? Os japoneses se aproveitaram da desordem estabelecida no país a partir das concessões feitas pelos governantes aos chefes locais, mais a guerra civil. O que acontece? Os nacionalistas, assim como os comunistas, queriam que unificar o território chinês. Já falamos sobre isso. Só que o que acontece? O Kuomintang ele vai unificar esse território a partir de quê? De troca de ideia, fazendo concessões, é a famosa corrupçãozinha, com os chefes locais, os senhores da guerra. Então, ao passo que nós tínhamos o Kuomintang tentando unificar esse território, né, a partir das concessões feitas, e essas concessões criaram estabilidade política na China. Por quê? Porque como que você vai ter um poder centralizado com um cara que manda numa região mais do que você? Percebem? Eu vou obedecer quem? O governo central ou a família do cara que manda na minha família há centenas de anos, há milênios? Entendem? Então isso gera uma instabilidade política muito grande, porque por mais que Kuomintang esteja tentando unificar o território chinês, ele tinha muito pouco poder político na maior parte da China, mesmo com essas concessões, eu diria principalmente com essas concessões, porque ele aumenta o poder dessa galera, percebem? Então, ao passo que a gente tem esse processo, esse projeto se desenvolvendo, ainda tínhamos a guerra civil estourando entre nacionalistas e comunistas. Então, o Japão percebe toda essa instabilidade e fala: opa, é a hora que eu queria para invadir a Manchúria. E aí ele invade, consegue conquistar a Manchúria e cria o estado de Manchukuo em 34. Ele invade em 31 e vai criar Manchukuo em 34, 3 anos depois. Percebam o tempo que o Japão já está na China. Ele vai criar Manchukuo 3 anos depois que ele já conquistou a Manchúria. Então, pelo menos aí na nossa conversa, o Japão já está no território chinês, ó, há 3 anos. Sem falar as outras regiões que ele, menorzinhas que ele tinha ali desenvolvido influência também conquistado. Olha que coisa. Chiang Kai-shek compromete essa autoridade, é óbvio. O cara já não tinha muito poder. Quer dizer, ele tinha. Só que a partir do momento que ele promove essas concessões aos senhores da guerra, o poder que ele tinha, que já não era tanto assim, porque de um lado tinha as potências imperialistas e do outro ele tinha os senhores da guerra, que tinham muita relação ali, ó, com as potências imperialistas. Porra, ele pega o poder dele, que já é pouco, e ele joga lá para baixo. Percebem?
Então Chiang Kai-shek perde muita autoridade durante esse período. E só lembrando, Chiang Kai-shek era o líder do Partido Nacionalista que ficou no lugar do Sun Yat-sen, beleza? O que acontece? Acontece um fenômeno chamado de longa marcha. Vem comigo. Mesmo com a situação complexa do país, o Kuomintang organiza uma caça aos comunistas em 1934. Então, olha só que coisa de louco. Enquanto os japoneses estão fundando o estado de Manchukuo na Manchúria, Chiang Kai-shek está preocupado em perseguir os comunistas. E ele persegue de um jeito mais violento do que ele tinha feito lá em 27, quando ele coloca o partido na ilegalidade. O que acontece? Isso leva à longa marcha. O professor já falou de longa marcha 2 vezes. O que carambas é longa marcha? Longa marcha foi um período, foi um fenômeno que basicamente se desenvolveu quando mais ou menos 100 mil comunistas percorreram a pé, mais ou menos 10 mil quilômetros. Alguns estudiosos colocam como 12, mas precisar isso é difícil, né? Então percebam, a perseguição foi tanta que 100 mil comunistas passaram a marchar por 12 mil quilômetros a pé, fugindo das tropas do Kuomintang, fugindo das tropas do Partido Nacionalista. E essa longa marcha se desenvolve liderada por quem? Por Mao Tse-tung, ou também conhecido como Mao Zedong, que se torna a cabeça, o chefe do Partido Comunista Chinês. E que inclusive dá a revolução em 49. Vamos chegar nisso daqui a pouquinho. A gente fecha a nossa aula hoje com a Revolução Chinesa. Tá? Então, o que acontece? Mao Tse-tung foi muito esperto, muito inteligente, porque ele estava fugindo do Kuomintang, estava fugindo. Só que conforme ele vai fugindo, ele foi para onde? Ele foi para o interior. O Partido Comunista Chinês ele já tinha ido para o interior antes organizar suas bases. Então ele volta para o interior e vai para outras regiões novas também. O que acontece? Quando ele vai para o interior, ele encontra a população rural, o que ele faz? O mesmo que ele fez lá em 27. Conforme ele vai percorrendo esses caminhos, ele vai o quê? Distribuindo a ideologia comunista nas populações. Então, olha, por que a gente aqui não pega essas terras? Olha o tamanho dessa terra toda. Por que está na mão de uma única família? Será que não faria sentido a gente dividir isso aqui para todo mundo poder ter sua pequena partezinha ali de terra, poder plantar, dar comida para os seus filhos, para suas famílias, sabe? Como seriam, por que precisam existir pessoas que têm mais do que outras? Entendem? Então, o Mao Tse-tung, junto com mais de 100 mil comunistas, que basicamente representavam o Partido Comunista como um todo, né, os que sobreviveram, começam, durante essa longa marcha, a trocar ideia com o povo mesmo. Falar, oi, tudo bom? Sou Mao Tse-tung, tô aqui com a minha galera e tal. Pô, e olha tudo que tá acontecendo. Entende? Tem um cara aí, tem uma ideologia, né? O socialista, comunista, um tal de Marx, né? Um tal de Lenin, né? Que falavam isso. Pô, interessante, né? Olha a situação que você está vivendo. Será que ir para o comunismo, para o socialismo não seria melhor? Então, conforme Mao Tse-tung vai percorrendo, né, a longa marcha, junto com a galera do partido, né, eles vão atraindo pessoas para a esfera socialista, percebem? Então, eles vão atraindo a opinião pública para o lado dos socialistas, que começam a incorporar, né, o número dos comunistas, começa a aumentar conforme eles vão percorrendo essa longa marcha. Por esses 10 mil ou 12 mil quilômetros. Olha com quantas pessoas eles não conseguiram conversar. Entendem? Isso aí acontece, isso em 34, né? 34, 35, está avançando, né? E ao mesmo tempo que eles estão com essa longa marcha,
as tropas do Kuomintang, do Partido Nacionalista, estão indo atrás. E os comunistas respondendo. Eles estão andando, fugindo, né, organizando. Isso que eles estão fazendo, trocando ideia com as pessoas, é organizar a sua base. Ao mesmo tempo que eles estão fugindo, eles estão organizando as suas bases. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles trocam tiro com o Partido Nacionalista. Então é literalmente uma guerra civil que a gente já está em 34 e que ela começa lá em 27. Então já tem aí, ó, um bom tempo de guerra civil. Beleza? O que acontece? Em 37, o Japão olhando tudo isso, ele fala, meu brother, na moral mesmo, esse é o meu momento. O que ele faz? Declara guerra total com a China. O que acontece? Enquanto o Kuomintang estava querendo matar todos os comunistas, o Japão ia avançando, e avançando. Nesse momento aqui, ó, ele já ocupava 2/3 do território chinês. 2/3. É quase a totalidade. Todas as cidades mais importantes da China já estavam sob o domínio japonês. Então o Kuomintang está querendo matar comunista e o japonês só avançando aqui, ó. Não, é isso. Bate em comunista mesmo, dá tiro no comunista. É isso, pô, avança. Enquanto isso, eu vou conquistando seus territórios. Em 37, o Japão chegou em 31, né? 6 anos depois, 2/3 da China já eram dos japoneses e as principais cidades chinesas já estavam sob o domínio japonês. Nesse cenário, o Kuomintang vira e fala, mano, peraí, parou, comunista, chega aí. Mao Zedong, chega aí, mané, vamos trocar uma ideia aqui nós dois. E fala, pô, meu brother, na moral mesmo, tá vendo esse negócio aí, né? Olha os japoneses como é que estão fortões. O que a gente vai fazer? Mao Zedong vira e fala, não, tá tranquilo, vamos se unir aqui. Então, em 37, a guerra civil dá uma pausa e Kuomintang, Partido Nacionalista, se alia ao Partido Comunista. Deixa passar. Os dois partidos, que já estão há quase uma década se batendo, se juntam para combater quem? Os japoneses. Então tem uma pausa na guerra civil nesse momento para mandar embora os japoneses da China. Focando na expulsão dos japoneses. E esse conflito vai se desenvolver com muita violência, inclusive. Caraca, é um bagulho muito doido. E, ao mesmo tempo, pouco tempo depois, o Japão está envolto na Segunda Guerra Mundial, do lado dos nazistas, tá? O Japão lutou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas, é bom dizer isso. Então, a partir do momento que o Japão pede a sua rendição na Segunda Guerra Mundial, que estouram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, e o Japão pede para sair da guerra, né? Bastou o Japão decretar a rendição da guerra e, obviamente, o Japão estava completamente destruído, porque não é uma já faz o estrago, mas foram 2 bombas atômicas jogadas pelos norte-americanos, né, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava arrasado, completamente destruído, milhões eu não sei, mas várias pessoas mortas, tendo que ser reconstruído do zero. Era um cenário pós-apocalíptico total, pessoas morrendo com radiação, espaços totalmente cheios de radiação, e é um território desse tamanho, pequeniníssimo. Então, obviamente, os planos japoneses de conquista da China vão por água abaixo, porque o país foi destruído. O Japão foi destruído. É bom também ter isso bem em mente. Ele foi destruído no final da Segunda Guerra Mundial. Existia Japão e depois parou de existir. Existiu escombros do que era Japão, né? Então o Japão sai da Segunda Guerra Mundial. Saindo da Segunda Guerra Mundial, ele também sai da China, né? Suas tropas são retiradas e também mortas ali, porque os chineses estavam em cima deles. Bastou o Japão meter o pé, que Chiang Kai-shek vira e fala, e esses comunistas aí, mané? Bala neles. E começa a perseguir de novo os comunistas, e a guerra civil é retomada. Tranquilo? Então a guerra civil em 37 tem uma pausa, é feita a união entre Kuomintang, Partido Nacionalista, e comunistas para poder mandar embora o Japão. O Japão é destruído na Segunda Guerra Mundial,
ele sai da Segunda Guerra Mundial e sai da China. Chiang Kai-shek, o líder do Partido Nacionalista, Kuomintang, vê isso e fala, tranquilão, vamos atacar agora os comunistas. E a guerra civil é retomada, como está escrito aqui. Ó. Os nacionalistas, Chiang Kai-shek, contavam com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram os nacionalistas. Apoiaram como? Fornecendo armas e recursos financeiros, dinheiro. Só que mesmo com o apoio dos Estados Unidos, o Exército Vermelho Chinês, o Exército de Libertação Popular, né, inclusive mais ou menos sozinho, tá? Porque os nacionalistas, o Kuomintang, tinha apoio dos Estados Unidos, com armas, com recursos financeiros. A China tinha a aprovação da União Soviética. No final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já estava totalmente formada, inclusive foi fundamental para o fim do nazismo. Né? Então a União Soviética já está totalmente formada, a revolução já foi dada. Né? E a União Soviética apoiava a Revolução Chinesa, mas não contribuía como os Estados Unidos contribuía com o Kuomintang. Muito possivelmente por conta da guerra. Também não consegui achar nenhum artigo que detalhasse muito bem isso. Mas não apoiava. Quer dizer, aprovava, mas não apoiava militarmente o movimento do Exército Vermelho Chinês. Então, o Exército de Libertação Popular Chinês, sozinho, bate de frente contra os nacionalistas e contra os Estados Unidos. Ele ataca, encurrala e vence as tropas nacionalistas. E em 1º de outubro de 1949 é proclamada a República Popular da China, que continua existindo até hoje. E que Chiang Kai-shek, professor, o que aconteceu com Chiang Kai-shek? Ele e os seus seguidores fogem para uma ilha, né, que se chama Ilha de Formosa, que a gente conhece hoje em dia como Taiwan, e funda a República da China Nacionalista. E por que isso é tão importante? Pelo seguinte, existem duas Chinas. Existe a República Popular da China, que é essa que a gente está falando até agora, com o maior território, enfim, que teve a Revolução Comunista. E tem a República da China Nacionalista, que é essa ilha de Formosa, Taiwan, né, que recebeu, né, Chiang Kai-shek e suas tropas fogem dos comunistas, do Exército de Libertação Popular, para essa ilha de Formosa, fundam Taiwan e fundam a República da China Nacionalista. A China, né, hoje que a gente conhece, a República Popular da China, obviamente ela não reconhece Taiwan, não reconhece, fala que faz parte do seu território, e de fato Taiwan está ali dentro das fronteiras chinesas, tá? Inclusive um dos maiores parceiros econômicos da China hoje em dia, por mais que tenha algumas rixas aí políticas, mas a gente fala sobre isso depois, tá? E obviamente a República da China Nacionalista de cara foi apoiada pelos norte-americanos e reconhecida pelos Estados Unidos. A China não reconhece Taiwan como um país autônomo, tá? E aqui, o Exército de Libertação Popular, ou seja, o Exército Vermelho Chinês, os comunistas, eles foram liderados por quem? Por Mao Tse-tung, Mao Zedong, o mesmo de lá de trás que guiou a longa marcha a partir da caça feita pelos nacionalistas, do Kuomintang, tá bom? Aqui a gente tem um mapinha, né, que ele mostra pra gente o trajeto dos comunistas. Eles partem daqui, não vou nem me atrever a falar os nomes das cidades, porque são muito difíceis. Eles partem daqui, e esse é o trajeto, ó, sendo caçados pelos nacionalistas e trocando ideia com a população local, e levando as ideias socialistas com eles. E fazem todo esse trajeto aqui, ó, mais ou menos 10 mil quilômetros. E param aqui, tá bom? E também aqui, ó, esse é Mao Tse-tung, esse é Mao Zedong. Essa, inclusive, é a foto que está no livro de vocês. Eu não consegui tirar uma foto boa, então eu fui na internet buscar e achei uma foto muito bacana, tá? Uma definição bem interessante. Esse aqui é o Mao Tse-tung, tá? Que lidera o Partido Comunista Chinês, né, durante o processo revolucionário, né, que vai se tornar o líder do partido, nesse processo revolucionário já é o líder, né, e vai governar a China, né, e vai impor
todas essas mudanças econômicas e políticas, ele vai bater de frente com os líderes da guerra, por exemplo, né? Literalmente vai bater de frente, vai ser um negócio bem sanguinário, vai de fato unificar a China, não vai trocar ideia, não vai fazer concessão com latifundiário, com líder local. Mao Tse Tung chega e fala, isso aqui é China. É China. E parte para cima com o seu exército de libertação também. Então, depois que ele dá a revolução, ele vai buscar unificar o território chinês. Ou seja, esquece senhores da guerra. O exército chinês parte para cima deles agora e consegue ganhar e unifica a China, criando a China como nós conhecemos hoje em dia. Tá bom, gente? É isso. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenha ficado, né, ficou mais partida, eu já nem lembro mais qual parte que eu tô, mas espero ter sido uma boa aula, vocês tenham curtido, tá? Agora nós temos nosso grupo no WhatsApp, qualquer coisa perguntem lá, qualquer coisa mandem mensagens, e tamo junto, tranquilão? Tamo junto, beijo na alma de vocês, fiquem bem, cuidem dos seus, fiquem em casa, tá? E é isso, valeu gente, até a próxima aula, fui!